bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes e, por vezes, controversos da história do cristianismo: a verdadeira história de Maria Madalena. Quem foi ela realmente? Uma pecadora arrependida? Uma líder esquecida? Ou algo totalmente diferente? Ao longo dos séculos, a sua figura foi coberta por camadas de lendas, interpretações e até mesmo conspirações. O que nós vamos fazer aqui é separar o que a história pode razoavelmente afirmar sobre ela, o que os textos mais antigos nos dizem, e onde começam as tradições e os mitos que se desenvolveram muito tempo depois. Maria Madalena é uma das poucas mulheres mencionadas pelo nome nos evangelhos, e não é por acaso. Ela aparece em momentos absolutamente cruciais da narrativa, especialmente na morte e ressurreição de Jesus. A sua importância é inegável, mas a sua história foi muitas vezes contada de forma distorcida. Por isso, preparem-se, porque vamos viajar até o século I, para tentar encontrar a mulher por trás do mito. Vamos desvendar o que as fontes mais antigas realmente dizem, e entender como a sua imagem foi transformada ao longo do tempo. Fiquem comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode mudar a forma como vocês veem não só Maria Madalena, mas também o papel das mulheres no início do cristianismo. Para entendermos a sua história, primeiro precisamos de nos transportar para o seu mundo. Estamos no século I depois de Cristo, na Palestina, uma região sob o domínio do Império Romano. Era um lugar de enormes tensões sociais, religiosas e econômicas. A vida era dura, e a sociedade era predominantemente patriarcal. As mulheres, em geral, não tinham papel de destaque na vida pública. A sua esfera era a casa, e a sua voz raramente era ouvida em assuntos religiosos ou políticos. É neste cenário que o movimento de Jesus de Nazaré surge como algo bastante incomum. Ao contrário de outros mestres da época, Jesus tinha um grupo de mulheres que o seguia abertamente nas suas viagens. Isso por si só já era algo muito significativo e que quebrava com as convenções sociais daquele tempo. E entre essas mulheres, uma se destaca: Maria Madalena. O nome Madalena não era um sobrenome, mas sim uma indicação da sua origem. Ela vinha de Magdala, uma próspera vila de pescadores à beira do mar da Galileia. Era muito comum na época as pessoas serem identificadas pela sua cidade natal, especialmente quando tinham nomes muito populares. E Maria, ou Miriam, em hebraico, era um dos nomes mais comuns para mulheres judias. Nos evangelhos encontramos várias Marias: a mãe de Jesus, a mãe de Tiago, a irmã de Marta e Lázaro. Portanto, chamá-la de Maria do Magdala era a forma de a distinguir claramente de todas as outras. Esta simples designação geográfica já nos dá a primeira pista sólida sobre a sua identidade e nos ancora numa realidade histórica e geográfica concreta. Então, o que é que os textos mais antigos e fiáveis, os evangelhos canônicos do Novo Testamento, realmente nos contam sobre ela? A primeira menção a Maria Madalena surge no Evangelho de Lucas. Ele relata que Jesus a curou, expulsando dela 7 demônios. Essa expressão pode ser entendida de várias formas. Poderia referir-se a uma doença física ou mental grave, ou a uma aflição espiritual profunda. O que fica claro é que ela passou por uma transformação poderosa através do seu encontro com Jesus. Depois dessa cura, ela torna-se uma das suas seguidoras mais dedicadas. O mesmo Evangelho de Lucas diz que um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, Juana e Susana, viajava com Jesus e os seus discípulos e os ajudavam com os seus próprios recursos. Isso sugere que ela, e talvez as outras mulheres, possuíam alguma independência financeira, o que era raro, e usavam-na para apoiar o ministério. Ainda mais proeminente, nos momentos finais da vida de Jesus, quando chegamos à crucificação, um evento de terror e desespero. Os evangelhos relatam que a maioria dos discípulos homens fugiu, com medo, mas quem permaneceu firme, ao pé da cruz? As mulheres. E todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, menos nomeiam Maria Madalena como uma das presentes, testemunhando a morte de Jesus. E o seu papel central continua. No primeiro dia da semana, é ela, juntamente com outras mulheres, quem vai ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. E é aí que acontece o evento central do cristianismo. Elas encontram o túmulo vazio. Em algumas versões, um anjo anuncia a ressurreição. No Evangelho de João, a narrativa é ainda mais pessoal. Maria Madalena é a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitado aparece. Ele a chama pelo nome, e ela,
o reconhece. É a ela que ele confia a primeira mensagem da ressurreição, pedindo-lhe que vá e anuncie aos discípulos. Por isso, ela é muitas vezes chamada de a apóstola dos apóstolos. Estas são as informações centrais que os evangelhos nos dão, e elas já pintam o retrato de uma figura de uma importância imensa. Agora vamos entrar na parte mais complexa. O que os evangelhos não dizem sobre ela, mas que se tornou parte da sua imagem popular. A ideia mais difundida sobre Maria Madalena é que ela era uma prostituta arrependida. No entanto, é fundamental deixar isto bem claro. Não existe absolutamente nenhuma passagem no Novo Testamento que afirme isso. Em nenhum lugar dos evangelhos canônicos, ela é identificada como prostituta ou como uma mulher de vida pecaminosa. Então, de onde veio essa ideia? A confusão começou a ganhar forma séculos depois. Em 591, o Papa Gregório I fez um sermão em que fundiu a figura de Maria Madalena com outras duas mulheres mencionadas nos evangelhos: Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e uma mulher pecadora anônima, que ungiu os pés de Jesus com perfume. Ao juntar estas três personagens numa só, ele criou a imagem da pecadora arrependida, que se tornou tão popular na tradição ocidental. Essa interpretação pegou e moldou a arte, a literatura e a devoção popular por mais de 1400 anos. Além disso, com o tempo, surgiram outros textos, conhecidos como evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Maria. Escritos muito mais tarde, eles atribuem a ela um papel ainda mais central. Como uma discípula que recebeu ensinamentos secretos de Jesus, o que gerava ciúmes entre os apóstolos homens, como Pedro. A verdade é que, para além do que os evangelhos nos contam, pouco sabemos com certeza sobre o que lhe aconteceu depois, onde ela morreu, como viveu o resto da sua vida. Tudo isso pertence ao campo das tradições e lendas, não da história documentada. Com base em tudo isto, qual é o retrato historicamente plausível de Maria Madalena que podemos traçar? A grande maioria dos historiadores e estudiosos concorda que Maria de Magdala foi uma figura histórica real, não é uma invenção. Ela foi, de fato, uma seguidora de Jesus de Nazaré e uma testemunha ocular dos eventos cruciais da sua morte e ressurreição. A sua presença consistente nos relatos de múltiplos evangelhos fortalece a sua historicidade. É também muito provável que ela tivesse uma posição de liderança, ou no mínimo, de grande destaque entre o grupo de mulheres que acompanhava Jesus. O facto de o seu nome aparecer tantas vezes, e muitas vezes em primeiro lugar na lista de mulheres, sugere a sua importância dentro daquele círculo. O seu papel como a primeira testemunha da ressurreição, ou uma das primeiras, coloca menos-a no epicentro do nascimento do cristianismo. A mensagem fundamental da fé cristã, ele ressuscitou, foi, segundo os evangelhos, primeiramente confiada a uma mulher, e essa mulher era Maria Madalena. Isso deu-lhe uma autoridade única na comunidade primitiva. No entanto, é importante sermos honestos sobre os limites do nosso conhecimento. Detalhes específicos sobre a sua vida antes de conhecer Jesus, a sua família, a sua profissão, ou o que ela fez nos anos seguintes, permanecem na obscuridade. O que a história nos permite afirmar com segurança é o seu papel fundamental como discípula fiel e testemunha-chave. O legado de Maria Madalena é tão complexo quanto a sua história. A partir da Idade Média, apesar da imagem de pecadora arrependida, ela passou a ser venerada como uma grande santa, tanto nas igrejas ocidentais quanto nas orientais. A sua figura foi reinterpretada de inúmeras formas ao longo dos séculos. Na tradição ocidental, ela tornou-se o símbolo máximo da penitência e do perdão. Já na Igreja Ortodoxa Oriental, a imagem de prostituta nunca pegou. Lá, ela sempre foi venerada com o título de igual aos apóstolos, reconhecendo o seu papel único como a primeira a anunciar a ressurreição. Nos últimos anos, temos visto um interesse renovado e explosivo na sua figura. Muitos veem em Maria Madalena um símbolo poderoso da importância das mulheres no cristianismo primitivo, um papel que muitas vezes foi diminuído ou esquecido pela história. Recuperar a sua verdadeira identidade, livre das distorções que se acumularam, é um ato de justiça histórica. Ela nos desafia a olhar para as origens do cristianismo com novos olhos e a reconhecer as vozes e a liderança das mulheres que foram fundamentais para o seu início. Espero que esta jornada pela história de Maria Madalena
tenha sido esclarecedora para vocês. É uma história que nos mostra como as figuras históricas podem ser moldadas e remodeladas ao longo do tempo. Se gostaram do vídeo e querem continuar a desvendar os mistérios do passado conosco, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!